o elemento neutro da multiplicação. Se eu fizesse essa analogia da potência de multiplicação aqui para as expressões regulares, se eu levasse a vazio, ou seja, se eu estivesse levando a zero, significa ali que eu iria retornar o elemento neutro. Mas isso daqui, para nossa alegria, não existe. E a 7, quais são as palavras? A 6, vocês entenderam, beleza? 6, qualquer palavra formada por qualquer sequência de A's, B's e C's. Eu posso inverter então? Por colocar CBA? Pode, porque aqui é a mesma coisa, entre aspas, que a soma. A sequência que aparece não altera. Poderia ser isso daqui, é a mesma coisa que... Por exemplo, igualzinho. Faz com aquele paralelo da matemática lá, com aquele paralelo de... o que está dentro do parênteses, a ordem não importa. Traçando um paralelo com a soma, né, a ordem que os fatores a ordem que os termos lá da soma aparecem não vai alterar o produto. É que assim, como ele é um loop, eu poderia, não vou escolher o A, não vou escolher o B, vou escolher o C. Aí na próxima vez, vou escolher o A, isso. não vou escolher o B, vou escolher o C de novo. Voltei, Exatamente. vai fazendo isso. E aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho essa palavra aqui, CABC, por exemplo. Então aqui a primeira vez eu escolho C, a segunda vez eu escolho A, na terceira eu escolho A, na quarta eu escolho B, na última eu escolho C. Aqui é a mesma coisa, da primeira vez eu escolho C. Mas assim, em cada passagem no parênteses eu só posso escolher uma letra, é isso? Eu escolho uma linguagem, porque isso daqui na verdade são linguagens, tá? Então, a cada passada que eu dou nesse laço, nesse loop, eu escolho uma dessas linguagens. Então o que acontece mais ou menos lá, que é ou escolho o A ou o 0 ou o B. Aqui, por exemplo, eu escolheria, a cada passagem eu teria que escolher uma dessas duas linguagens. Qual dessa linguagem? Ou a linguagem A, ou a linguagem BB. Eu falo pelo que nem no 3. Na primeira passagem, ou eu escolho isso o aqui, A, ou escolho o 0, ou escolho o B. Isso. Não, aqui na 3 eu não tenho loop, certo? Então ou escolho o A, ou escolho o A, essa linguagem formada por asterisco, ou não, com nada não dá para escolher. Não, dá. Desculpa, tá? Porque se eu escolher o A 0, beleza, tranquilo. Ou B. Ou uma sequência de A's, ou B. Eu consigo usar uma A e B juntos. A e B junto nunca, porque eu só tenho uma passada nesse laço. Nessa 7 aí, professor, as portas são portas Z's? Então eu tenho que ter obrigatoriamente um deles? A, B e C eu tenho que ter obrigatoriamente. Não, obrigatoriamente eu tenho que ter esse A, obrigatoriamente eu tenho que ter esse B, e obrigatoriamente eu tenho que ter esse C. Sim. Então, palavras que estão nessa linguagem. A palavra ABC está nessa linguagem, certo? Certo. Porque eu escolhi. Tá, não é A, é só A. Isso, porque aqui tem um A e logo em seguida uma sequência de 0 ou mais A's. Achei que pode ser A, B, C. Pode ter isso daqui? Posso, né? Porque eu escolhi não, coloquei esse A. Aqui nessa sequência eu escolhi um A. Aqui eu tinha escolhido esse A e mais 0 A's. Aqui eu peguei esse A, peguei essa sequência aqui com um A, B, 0B, um C e 0 C. Seria nulo se tivesse a estrela nos dois A's. Isso, seria nulo se eu tivesse isso daqui. Não tivesse esse A, não tivesse esse B. Ou se tivesse um parênteses. Ou se eu tivesse um parênteses. Sim, mas eu não tenho. Então, isso daqui significa o quê? Então, isso daqui significa que eu tenho que ter obrigatoriamente um ou mais A's, um ou mais B's, um ou mais C's, certo? Isso daqui equivale. Tem alguns autores que não aceitam essa notação, outros eu já vi livros que não aceitam e vi livros que aceitam essa notação. Para livros que aceitam essa notação, isso aqui equivale a isso daqui. Se vocês virem isso, no lugar do asterisco, um sinalzinho de mais, o asterisco significa 0 ou mais. O sinalzinho de soma aqui significa 1 ou mais. Então isso daqui são coisas equivalentes. Esse é o mínimo. Isso, tem que escolher obrigatoriamente 1 ou mais A's, 1 ou mais B's, 1 ou mais C's. Aqui tem 1 ou mais A's, 1 ou mais B's, 1 ou mais C's. Exatamente nessa ordem. Por exemplo, se eu tiver essa palavra aqui, essa palavra aqui já não aceita, porque obrigatoriamente eu tenho que começar a minha palavra com A.
se eu comecei com C, Tem que seguir a sequência. beleza. Comecei com A, mas eu tenho isso daqui. ACB, também não serve. Comecei com A, só que os Bs precedem os Cs. E aqui um C está precedendo o B que furou essa expressão. Agora, se fosse A mais B mais C, Agora, se fosse A, B mais C, vamos lá, se fosse isso daqui, né? E se fosse essa linguagem, como que ficaria? Eu não tenho asterisco em lugar nenhum. Pode ser uma sequência de As, o início, ou... Aqui, na verdade, eu teria que escolher entre uma dessas três linguagens, porque tem o OU aqui. Isso aqui é equivalente a isso. Então já respondi minhas 6 que eu perguntava. Então aqui eu posso tirar os parênteses, não tem problema nenhum. Vai continuar a mesma coisa. Então aqui, obrigatoriamente, eu teria que ter uma sequência de 1 ou mais As, ou uma sequência de 1 ou mais Bs, ou uma sequência de 1 ou mais Cs. então ACB ali daria certo. Poderia ser aceito, não? Aqui, essa palavra são formadas apenas por uma sequência de apenas um símbolo. Não, se fosse A mais B mais C só, A sem mais B mais C. o elevado ao mais, aí poderia. Se fosse A mais B mais C, Isso, se fosse isso daqui, isso. não, aí eu poderia, nessa linguagem eu tenho apenas 3 palavras, a palavra A palavra B e a palavra C. Tá, agora, se fosse... Deixa eu ver se você quis entender o que você disse. Se fosse isso... Acho que teria que ser igual lá em cima, então. A 6, responde a 6. CBA, teria que ser igual a essa. Então, a 6, no caso, aí pode ser qualquer um desses daí. A 6 é qualquer combinação de As, B e É, C. então, é o que Qualquer- dá... Qualquer combinação, então qualquer uma dessas palavras aqui pertence a 6. Na verdade, a 6 são todas as palavras possíveis sobre o alfabeto ABC. Todas elas. Que eu consigo... Inclusive, todas as palavras que eu consigo formar com símbolos A, B e C estão dentro dessa linguagem. Negócio aí, tudo dentro. Todas. Na 6, né? Não, Na verdade, ABA a não, 6... né? ABA não, tem que ser na... Tem que... Posso ter ABA, porque, ó... Mas... Ó, porque isso aqui são OU, né? Então aqui meu laço eu vou fazer a interação 3 vezes nesse laço. Na primeira ele escolhi o A, voltou, né? na segunda escolhi o B, na terceira escolhi o A. Entendi, Tá. entendi. Então qualquer combinação possível contendo A, B e C. Ou seja, na verdade, aqui essa linguagem não impõe restrição nenhuma. Essa linguagem, na verdade, ela não tem restrição. É qualquer palavra sobre o alfabeto A, B e C. A linguagem 8... Qualquer que tiver dentro desse AA e desse... Essa linguagem 8 são palavras que possuem um número par de A, certo? Todas as palavras que possuem um número par, não só o número par de As, né? Não é palavras que possuem um número par de As. As palavras dessa linguagem terão um número par de As, mas obrigatoriamente um A tem que estar seguido do outro. Pode ser Não precisa B, ser A. Pode ser a 3A, funciona também, né? Não consigo, porque é o seguinte, ó. agora eu eu vou... tenho que escolher ou essa linguagem ou essa, certo? 0 mais vezes. Então, a cada passada desse laço, eu posso escolher ou a sequência A ou a sequência B. Então, essa palavra aqui... Professor, qual que é a diferença do AA da 8 pro AA da 7? Olhando assim, como que eu vou conseguir matar quando o A está junto e quando o A está separado? Qual que é a diferença entre o A da 7 e o A da 8? Ó, esse A aqui, repare que esse asterisco está incidindo apenas sobre esse segundo A. Então, esse A aqui, deixa eu ver se isso aqui. Obrigatoriamente eu tenho que colocar esse A na minha palavra. E aqui eu posso ter 0 ou muitos As na sequência. Então aqui eu poderia ter 3 As sem problema nenhum. Escolhi um aqui, mais 2 aqui. Agora aqui, ó, minha linguagem formada pela palavra AA. Então, não, entendi. Isso eu falo assim, como que eu sei que a 8 a palavra é AA e na 7 a palavra obrigatória é só o A? É a palavra A mais A e na 8 é AA. Só olhando assim Não, visualmente. aqui eu não tenho A mais A, aqui eu tenho A concatenado com A estrela. Não tenho um OU aqui. Então, obrigatoriamente, eu
eu tenho que ter esse A aqui. E aqui eu tenho uma concatenação de A com outro A apenas. Ó, se eu fizesse isso daqui, as duas seriam a mesma coisa. Aqui eu escolhi um A e aqui mais um A. Concatenei um A com o próximo A. Aqui não. Aqui eu vou concatenar um A com uma sequência de As. É obrigatório você ter um A, pelo menos. Isso, pelo menos um. E aqui eu tenho exatamente dois. Aqui eu tenho pelo menos um e aqui eu tenho exatamente dois. A diferença aqui está no asterisco. Bom, como eu tenho esse asterisco aqui incidindo sobre os parênteses, significa que eu tenho um laço, um loop, e a cada passada desse laço eu vou escolher uma dessas duas linguagens. Ou a linguagem formada pelo símbolo B, ou a linguagem formada pelos símbolos AA. Então, palavras que estão nessa linguagem. A, B, né? Qualquer sequência de palavras formadas apenas por Bs estão dentro dessa linguagem. Todas as palavras que só possuem Bs estão dentro dessa linguagem, certo? Concordam comigo? Não. Só possuem As, não. Por quê? Porque são múltiplos, né? Tem que ser dois. Essa palavra aqui, ela só possui A, mas ela não está nas... Não, mas aí se eu tiver 4 As, tem. Ah, tá. Se eu tiver apenas As e uma sequência... pares. E uma sequência par de As. Beleza. Aí sim. Mas só sendo número par de As também não satisfaz a minha condição. Por quê? Essa daqui tem um número par de As, mas não está... Não, mas eu tenho que ter um par seguido. Isso, ou seja, qual que é a restrição dessa linguagem? A restrição diz o seguinte: se eu tenho um A, obrigatoriamente o próximo símbolo tem que ser A. O vazio também. O vazio também entra, porque aqui eu posso escolher 0, né? Se eu escolho 0, ou seja, eu não escolhi nenhum desses dois símbolos, eu tenho a palavra vazia. Então, peraí, só para entender, professor. No caso do A, então só em pares dá para escrever dois As. Aqui? Não, sim, eu sempre vou escolher de 2 em 2 As. Isso vai me dar o número par de As. Mas essa não é a restrição. A restrição diz o seguinte, que para cada A que eu tenho, se eu tenho um A, obrigatoriamente Você vai ter que ter outro. Aí vai ficar AAB, isso. ou AA, ou só B. Para qualquer sequência formada de apenas símbolos B está dentro. Qualquer sequência formada apenas por símbolos A e essa quantidade de símbolos por par também está dentro. Ou se eu tiver Bs e As, eu tenho que ter obrigatoriamente 2 As na sequência. O vazio também, né? Vai ser também. Palavras que não estão nessa linguagem, palavras que têm uma quantidade ímpar de As, eu sei que não está nessa linguagem. Na verdade, toda vez que o asterisco estiver fora do parênteses, você pode considerar vazio dentro, né? Porque qualquer um deles pode ser certo. Toda vez que eu tiver vazio, eu posso ter toda vez que eu tiver um asterisco, eu posso ter a sequência vazia, escolher 0 vezes. Isso não significa que eu vou ter a palavra vazia. Por exemplo, aqui, nesse caso, eu já não tenho a palavra vazia nessa linguagem. Por quê? O asterisco, na verdade, ele é o vazio, né? Se você analisar, ele é o vazio, né? Zero. Ele é o que faz a ligação com qualquer outra coisa que estiver na frente ou atrás. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, no caso aí o B poderia ser um número ímpar de B ou tem que ser um número par também? Aqui na 8? Isso. Na 8, qualquer sequência de B, qualquer uma. Porque a cada passada desse laço eu posso escolher um B. Então eu vou aumentando de 1 em 1. Então eu posso ter 0 Varia não capacitância, vai ficar o mais rápido. Quando tem descarga do compositor. Beleza, pessoal? Peixe, deixa eu formatar lá o